Da Wondery, esse é o Tomada 2. Rapaz, tem uns caras que você vai assistir o filme assim e você fica só cantando e não precisa nem ver o filme direito, né? Bob Marley, eu acho que é um pouco isso. Bob Marley... Acho que, olha... O filme do Queen não precisava ter o filme, não. Podia ser só as músicas. Já é meio caminho andado, entendeu? Vai lá no Amazon Music, lá, dá o play lá, né? Aí ouve a música. Nossa, muito, muito melhor. Aí não precisa nem ficar vendo o Rami Malek. Poxa, só ganho, entendeu? Só ganho. Nossa, mas isso teria sido tão bom pra minha saúde mental. Agora também, quando não é de cantor, também tem uns filmes que, se você coloca no YouTube algumas cenas, meio que resolve o filme. Ferrari é um desses. Mas, enfim, tô só jogando aqui, tá? E pronto. Agora você já vai querer falar mal do filme que eu gostei. Vamos logo pra esse programa aí, porque vai ter treta hoje. Bota pra gravar, pra tu ver. Olá, eu sou o PH Santos, comunicador, crítico de cinema e meus... nem vem. No 10º eu te falo. Não foi dessa vez, hein? Vai ser no 10º? É que nem o Tarantino? É no 10º, No 10º eu também me aposento aqui, gente. E eu sou o Marcelo Hessel, eu sou jornalista, crítico de cinema e eu não dirijo mais, eu virei pedestre. Perfeito. E esse daqui é o Tomada 2, um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e aqueles que você ainda nem sabe, mas vai amar. Mas mais do que dar estrelinha, aqui o que a gente quer é instigar discussões e encher as nossas caixas de comentários. A gente quer saber da opinião de vocês também. Derruba os servidores aí, de tanta opinião. E para isso a gente vai ter 2 episódios por semana. Sexta-feira a gente discute os lançamentos mais interessantes, né? Seja do cinema, seja do stream. E terça-feira, Hessel? Terça-feira a gente tem episódios mais que especiais, sempre com listas, convidados e o que mais a nossa imaginação ousar sonhar. Mas olha só, de sexta você pode ouvir a gente no Amazon Music ou em qualquer outro aplicativo que você queira usar, tá? Dá inclusive pra ver a gente no YouTube. O resto eu tava vestindo aqui um macacão de Fórmula 1. Já os episódios de terça, esses aí são uma exclusividade do Amazon Music. É só baixar o app e dar o play por lá, tudo na faixa. E hoje, finalmente, a gente vai falar de Ferrari, um episódio bem rápido a gente pretende fazer aqui, porque no episódio de terça passada, a gente conversou com o Gabriel Leone, ator brasileiro que interpreta um piloto nesse novo filme dirigido pelo Michael Mann. Mas hoje vamos pisar no acelerador para discutir a obra em si, a gente vai falar sobre o filme como um todo. E vamos falar também de Expatriadas, minissérie do Prime Video que causou um reboliço aí com o governo da China. E hoje estamos dando a volta ao mundo, porque a gente pousa primeiro na Itália e depois a gente embarca direto para Hong Kong. Isso sem sair do Brasil, impressionante, tecnologia, gente. Hessel, muita gente apostava na indicação da Penélope Cruz ao Oscar de atriz coadjuvante por Ferrari, só que a verdade é que o filme ele ficou fora do pódio. Ficou fora do pódio? Vai ser assim então, né? A gente vai fazer um episódio só com trocadilho, é isso? Eu tenho mais 10 aqui, mais 10 pra você. Sou o tio do pavê da vez. Tudo bem, só checando aqui, vamos lá. O fato é que, apesar do menosprezo da academia, Ferrari é um dos filmes mais aguardados do ano e eu posso te falar aqui, PH, que é o melhor filme americano de 2023. Essa sua frase já tem um problema, vou te falar no futuro por quê, tá? É Michael Mann, tá? Michael Mann, diretor de Fogo Contra Fogo, O Último dos Moicanos, Colateral e tantos outros. E essa também é a história do Enzo Ferrari, o fundador da escuderia Ferrari, que é interpretado no filme aí pelo Adam Driver. Olha só que trocadilho. Pode esse trocadilho? Aí, esse trocadilho pronto? Pode, lógico que pode, pronto. Quando sou eu, não pode. Agora, quando é do próprio autor, pode, mas beleza. Não, agora que eu tô vendo que você tá inspirado aí, manda a sinopse então, PH, em 220 caracteres, quero ver. Facinho. Com as finanças em ruínas, a Ferrari precisa vencer a corrida Mille Miglia. E na vida pessoal, o fundador da escuderia é o dono Enzo e as suas 2 maridas. Eu acho que tiveram até mais, só não contaram. E eu vou contar depois aqui pra saber se deu 220 mesmo, hein? Ó, sem penalidades aqui nessa conta, hein? Voltando à pista, Ferrari está com 72% de aprovação da crítica e 73% de aprovação do público. O público tá gostando mais, hein? Que beleza. Isso aí lá no Rotten Tomatoes. Nossa, mas tá absurdamente gostando mais, meu Deus. Não se fala em outra coisa, hein? Essa. Tá na margem de segurança aqui, ó. No Metacritic, olha só, tá quase igual. 72 de 100 da crítica e 7.3 de 10 dos usuários. No Letterboxd,
Letterboxd 3.3 de 5. Ou seja, a gente sabe aí, descobriu agora que os números não querem dizer nada. Olha, a gente não pretende dar nenhum spoiler aqui. Caso venha algum spoiler, a gente avisa, alta tensão, não sei o quê. Mas a ideia é debater sem spoiler mesmo. E já adianto, não procura nada sobre Ferrari caso você não tenha assistido ao filme, porque tem um ou dois momentos que, se você souber antes, meio que dá uma estragada. É isso aí, a gente decidiu aqui, com base também nos primeiros episódios e no feedback de vocês aí, que a gente não vai ficar jogando spoiler no meio dos blocos, não. Se a gente tiver spoiler, a gente vai fazer uma coisa dedicada, um espaço dedicado para os spoilers, porque aí você pode pular um bloco inteiro do programa do Tomada 2. Então, vamos falar aqui sobre Ferrari sem spoiler, correto? Correto. Ouvi que teve gente que quebrou o prato quando tentou mudar ali, quando a gente disse que tinha spoiler de vidas passadas. O cara quebrou o prato, né? Quase bate o carro, isso não vai acontecer mais. Falando em bater o carro ou não, Hessel, me fala, meu amigo, o que é que você achou de Ferrari, hein? Mais uma biografia de americanos falando sobre não americanos. Conta pra mim, Hessel. Bom, primeiro que não é mais uma biografia, porque é uma história muito mais sobre o espírito americano e sobre essa grande tragédia do espírito americano, do empreendedorismo como um sinônimo de sucesso, de um rolo compressor e tal, do que a história do Enzo Ferrari. Caguei pro Enzo Ferrari, entendeu? Tipo, a gente tá vendo... É assim, então, que a gente faz. Quando a gente força. É isso? Não, o filme, obviamente, ele tá contando a história do Enzo Ferrari, tá contando episódios reais, lembrando aí, fique fora da Wikipedia para não saber de nada e tal. Ele tá contando coisas que aconteceram de verdade, mas o filme e o Michael Mann, ele tá usando isso para elaborar e articular todo um pensamento aí sobre a ruína americana. Isso não é novidade. A gente teve aí no ano passado uma grande safra e um grande momento de reflexão no cinema americano sobre o que significa aí, né, você organizar o seu país, a identidade do seu país em torno das ideias de progresso, sucesso e de dinheiro. E aí você tem vários filmes que tratam do rastro de sangue, de destruição que resulta disso. Você tem Oppenheimer, você tem filmes pequenos aí como o Garra de Ferro, você tem o Assassinos da Lua das Flores, e você tem o Ferrari, que para mim é o filme mais empolgante e mais bem resolvido dessa leva aí. Tá, então tu tá me dizendo que o Michael Mann, ele começou a trabalhar esse filme em 2000, no ano 2000, e 24 anos trabalhando esse filme, ele chegou à ideia de que, na verdade, a gente não vai falar sobre Enzo Ferrari, tampouco Ferrari, a gente vai falar sobre o que já se fala nesses últimos 24 anos no cinema americano? Bom, primeiro, ele não tem nenhuma obrigação de ter pensado isso que eu estou dizendo agora, porque a função da crítica é entender onde o filme se situa, o que ele diz sobre os nossos... Mas tu é fujão, macho! Poxa, mas é isso. A gente, como crítico, a nossa função é entender onde o filme se coloca, o que ele tem a dizer sobre o mundo, sobre a gente e também sobre o Enzo Ferrari. Eu acho que o Michael Mann, o que ele tem aí de brilhantismo é saber que história que ele quer contar. E aí ele vai contar essa história sem colocar o texto na frente dos bois, sem colocar o carro na frente dos bois. Como faz, por exemplo, o Christopher Nolan, que você tem o Robert Oppenheimer, que é um personagem que está completamente consciente de que ele é o astro principal do filme que vai ganhar o Oscar. Então o Oppenheimer, ele fala o tempo inteiro sobre a responsabilidade de pensar a bomba, o que está acontecendo na guerra, o que está acontecendo com o país, quem sou eu nesse ambiente todo. O Enzo Ferrari, ele não tem essa preocupação. O Enzo Ferrari, ele quer ganhar a porra da corrida e ele só pensa nisso. Só que o filme é muito maior que isso, entende? E o filme é muito maior que a figura do Enzo Ferrari. Mas eu não consigo entender dessa maneira, porque o Enzo Ferrari, ele tá numa turnê desde o começo do filme de apagamento de qualquer coisa que tá ao redor dele. Assim, até a personagem da Penélope Cruz, eu acho que ela tem umas 2 ou 3 sequências que tá no claro. Ela sempre tá no escuro, sempre tá soturna, sempre tá à sombra de tão grande que é esse personagem dentro desse filme. Então não consigo concordar contigo. Eu acho que é um filme que se põe sim como biográfico de fato, já começa com letrinha, termina com letrinha. Ele passou sim, Michael Mann, 20 anos para fazer um filme como se fazem todos os filmes biográficos clichê. Ele foi lá e contou a história, dentro de um recorte, obviamente, mas mais cronológica possível, citando coisas que eles não iam aprofundar. Você parece com um piloto tal, você pilota como o Beltrano. Não aprofunda em absolutamente nada, não deixa... Até o Patrick Dempsey lá, que é um dos pilotos, que poderia trazer uma discussão sobre algo que o filme discute, sobre a morte, o valor da vida para esses esportistas e seja o que for,
você lembra, Patrick Dempsey, aquele cara de cabelo branco, o Adam Driver vai deixar ele aparecer em algum momento. E fora todo esse lance do clichê e tudo, já que eu tô sendo o chatão aqui de hoje, cara, vamos lá. Ele falava tão bem, né, inglês, o Enzo Ferrari. Tá, mas você vai se apegar ali, então? Você vai se apegar aos sotaques? Ele faz a missa em inglês. E é tão absurdo. Por que não assume logo, então? Então, pronto. Vai logo pra Delaware, sei lá. Vai logo pra algum canto nos Estados Unidos. Bota o nome daquele cara de Ferrouro. E faz esse filme aí que tu tá dizendo, macho. Mas isso aqui é uma biografia das mais água com açúcar possível, que eu já vi, assim. Bom, peraí, pegar. Eu acho que primeiro a gente tem que entender aqui o que a gente tá falando. Acho que a gente tá falando de coisas diferentes. Eu tô falando de filme. Lógico, você está falando do filme, você pode cismar com os sotaques, aí tá tudo bem também. Eu também sou estranho para mim o sotaque. Seria mais legal se todo mundo falasse italiano, mas aí não seria um filme americano. Eu tô falando sobre o alcance do filme. Ele está contando, obviamente, a biografia, ele está contando a história da família, está contando a história da mulher que perdeu o filho, a família perdeu o filho, da mãe do cara, que todo mundo vive à sombra da morte e tal. Ele está falando sobre tudo isso. Não, mas tu assistiu a parte 2, né? Porque isso essas outras histórias que ele tá contando é a parte 2. Mas porque pra mim é a obsessão do homem de tirar a Ferrari da pindaíba. É isso que ele tá falando. Mas é isso, exatamente. O filme é sobre isso. Porventura tem outros assuntos rolando ali. O filme é sobre isso, mas eu tô falando sobre o alcance do filme e o que ele articula como visão de mundo no filme. Uma das coisas que ele articula como visão do mundo é uma coisa que o Henry Ford falava lá nos anos 1910, que você precisa viver o presente, que a história não existe. Henry Ford dizia, que era o dono da Ford, obviamente, que inventou a linha de produção e que é um dos grandes nomes aí do século XX, como a identidade americana está associada com essa coisa da produtividade e do progresso. Henry Ford dizia o seguinte, ele dizia que a história é uma bobagem, é mais ou menos uma grande bobagem, o que importa é o presente. Ele não está em busca de tradição, ele está em busca do presente. E o Enzo Ferrari, que no filme talvez ele venda ou não a Ferrari para o Henry Ford, olha só que coincidência, ele pensa do mesmíssimo jeito, ele está pensando no presente, ele está pensando em ganhar a corrida, inclusive como uma forma dele lidar com o luto, dele ter perdido o irmão, perdido o filho. Ele foca no presente. Já a mulher dele, que vive às sombras, ela está completamente abismada ali e soterrada pela sombra do passado. Eu acho que isso está muito claro no filme. E o filme articula tudo isso. Ele tem esse alcance para falar sobre os Estados Unidos, para falar sobre o século XX, para falar sobre essas figuras que definiram o século. E ao mesmo tempo ele está contando uma história sobre velocidade, sobre corrida e como o cara se desdobra para ganhar a corrida. Entendeu? Tipo, uma coisa não anula a outra. Eu não sei porque que você está me dizendo que uma coisa inviabiliza a outra. Esse filme que tá na tua cabeça é muito legal. Eu gosto muito dele. Mas eu acho que ele não precisaria ser Ferrari. Porque, assim, parece que a gente tá falando da Itália, que não tem nem cinema lá, na Itália. Na Itália. Um personagem que eu acho que é puramente italiano. A Ferrari, que é a Fórmula 1 como um todo, que é uma parada majoritariamente europeia. Tanto que os Estados Unidos foram lá e criaram a deles. A Indy lá, seja lá o que for. Com os carrinhos mais estranhos, já que eles não sabem fazer curva, faz assim, né? Só um circuito oval. Aí, acho que nem passa, eu acho que é muito distante mesmo, cara. Você pegar o Ferrari para discutir essa visão americana, sendo que nem passa por eles. Sei lá, por mais que seja ainda europeia, fosse um Porsche que passa mais pela cultura deles, fosse qualquer outra coisa que passa pela cultura americana com mais força do que uma Ferrari, eu até iria contigo. Mas eu acho que é mais um diretor que ficou obsessivo por aquela história e ele não sabe falar de outros assuntos que não ali, daquele local onde ele está. E utiliza um assunto completamente deslocado, utiliza signos, utiliza símbolos completamente distantes disso para fazer caber no dele. Para mim, é um americano, mais um exemplo de americano forçando dos outros na realidade deles, medindo todo mundo a partir da régua deles. Se a gente for por esse lado, beleza, mas a gente não vai discutir filme, a gente vai discutir sociedade, como os americanos são invariavelmente compelidos a colonizar até as histórias alheias. Se for por esse ponto, beleza, eu tô com você. Mas quando a gente pensa em Ferrari, eu não sei se é bem por aí a abordagem. E pra mim, se for essa abordagem, demonstra um grandíssimo erro do filme ser Ferrari, ser Enzo Ferrari, ser a respeito da Fórmula 1, não necessariamente da Fórmula 1, mas das corridas que levaram a Fórmula 1 e assim sucessivamente. Eu acho que a gente tem duas coisas aí. A primeira
Obviamente seria ideal que esse filme fosse italiano, seria contado, que fosse contado em italiano por italianos, mas não é isso que a gente tem. A gente tem um filme americano que é um ponto de vista do Michael Mann e a gente tem que analisar o que eles deram pra gente. A gente não tem um mundo ideal. A gente não tem o que é necessário e o que não é necessário. Tipo, eu vou utilizar tanto isso contra você. Os filmes não são necessários, não tem nada que é innecessário. A gente tá pode anotar, anota aí. A gente está trabalhando com o filme que é dado pra gente. Então a gente analisa o jeito que ele articula aí as suas ideias e a sua narrativa. E segundo, a gente tem no filme uma marca que é uma marca mundial, que é sinônimo dessa ideia do progresso, dessa ideia, enfim, do sucesso, e que está lidando na sua história com uma porrada de desgraceira, que inclusive a Fórmula 1 foi completamente mudada pela história que é contada nesse filme. Então eu acho que isso tem muita proximidade com as mesmas narrativas que tem aí no Assassino da Lua das Flores, que tem no Oppenheimer, e a gente teve no ano passado realmente... Mas isso aí a gente vai para o Wikipédia, porque o filme ele tangencia isso assim com uma má vontade absurda, né? A gente vai para o Wikipédia nesse caso. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que o Fórmula 1 a gente vai para o Wikipédia. Ah, não, sim. Tipo, ele pega... Mas é que tá, ele pega a Fórmula 1 de um jeito muito episódico. Ele não pega, assim, a Fórmula 1 com uma garra, né? Tipo aquela garra de escolher bichinho lá na máquina. Ele pega a Fórmula 1, vou contar uma história sobre a Fórmula 1. Ele não faz isso. Ele conta o episódio que acontece na Fórmula 1. Eu acho ótimo que isso aconteça. Porque esse protagonista, ao contrário do Oppenheimer, é um protagonista que, embora ele diga que sabe o contexto, a história dele, ele não está prestando atenção nisso. Porque ele não é autoconsciente, entendeu? Eu detesto o personagem autoconsciente que tem a plena dimensão do papel e da importância dele no mundo. Enzo Ferrari só quer ganhar a porra da corrida. Então, e salvar a marca dele. Eu acho que isso é suficiente. O filme não precisa dizer, eu estou aqui formulando toda uma ideia sobre a Fórmula 1 e sobre a segurança, não sei o que lá. Tudo isso, e tudo que o filme alcança, isso tá transpirando do filme. Então como é que você traz isso? Dizendo isso está transpirando isso está transpirando do filme, e aí eu acho que é a nossa função a gente entender onde que o filme se coloca e como que ele organiza suas ideias, sua visão de mundo. Mas ele está tentando contar, antes de mais nada, uma história, e a história da corrida. E a história da corrida, ela é muito bem feitinha, entendeu? Muito bem filmada. Tem um CGI lá maravilhoso, assim. Como que esse filme não está concorrendo a efeitos visuais, hein? Não, eu acho que a gente vai discordar, assim, bizarramente, porque ele é muito bem fotografado. É um filme que lida com contraste. Não, eu tô falando de efeitos visuais, tô falando de fotografia. Não, mas uma coisa está muito conectada com a outra aí. Beleza, você pode discutir... Tô falando de CGI. Você pode discutir os efeitos visuais e tal, mas eu acho que o fato dele filmar com muita coisa, com efeitos práticos, fazer os carros correrem de verdade, as pistas reais e tal, tipo, isso denota muito uma preocupação e um perfeccionismo mesmo. Michael Mann é conhecido pelo perfeccionismo e ele mostra isso nesse filme fotografado de um jeito brilhante, entendeu? Ele coloca as pessoas no primeiro plano, mesmo pegando as pessoas no fundo, para você destacar esses personagens, destacar como eles pensam diferente, quais são suas dimensões ali nessa história. Então é isso, eu não tenho o que tirar nem pôr nesse caso. Fotografia é brilhante. Vamos lá. Qual é o efeito que a gente pode usar para afunilar uma velocidade? Vamos utilizar vértigo, né? Tudo igual. Cara, a primeira corrida, os takes da primeira corrida que tem são praticamente os takes da grande corrida, o grande final. Eu não vejo assim toda inventividade. Eu acho que nesse ponto específico, se a gente traz, por exemplo, o Ford vs Ferrari e a gente traz o Rush, cara, dá um banho em Ferrari, dá um banho. Se esse é o ponto técnico, assim, mas é um banho. Eu não vou trazer nem o CGI, porque aí é esculacho, é humilhação, porque é terrível. O boneco voando do carro, uns pessoalzinho de massinha virando no ar. Isso é 20 anos para isso, beleza. Eu acho que, inclusive, quando você comparar Michael Mann com Michael Mann, esse filme também não funciona, cara. Eu tava falando aqui da questão do idioma, né? Que muita gente vai achar que é preciosismo. É preciosismo, é porque é um filme americano e tal. Pô, o Michael Mann colocou o Ansel Elgort pra falar japonês, cara. Se o Adam Driver não puder falar italiano, então pronto, esquece. Pô. Vai dizer que é mais difícil? Você tá me falando de verdade que você queria que esse filme americano ele fosse todo falado em italiano? Mas deu um jeito pra me fazer eu acreditar naquela história e pra eu não ver essa história como só mais um jeito de um americano tentar criar esse mito do sucesso em relação a mais um personagem, sendo que tem 800 personagens para eles fazerem isso nos Estados Unidos. Acho muito genuíno o Michael Mann querer fazer isso. Parabéns. Maravilhoso. Assistir um vídeo da senhorita Bira e levar para o cinema. Acho lindo. Porém, faz lá com a ruma de americano que tem.
cheio de fórmula de sucesso pra falar de empreendedorismo, desastre americano, não sei o quê. Faz lá. Pra quê o Enzo Ferrari? Eu vou ficar nessa tecla por muito tempo, então eu não vou me repetir. Você já entendeu que você é inteligente, Hessel? PH, eu acho que você não precisa assumir sua derrota, porque, enfim, aqui todos somos vencedores. E no caso do Ferrari, infelizmente, nem todo mundo é vencedor. É um filme que lida com o trágico de um jeito muito forte. Ele não está tentando espetacularizar a corrida do jeito que faz aí, sei lá, esses outros filmes que você mencionou, porque ele está encarando a corrida como uma coisa natural na vida desses personagens e tal, e ele filma de um jeito naturalista ali. Então, quando as coisas acontecem do jeito que são imprevisíveis e elas te pegam de surpresa, pra mim eu não fiquei preocupado com CGI, eu fiquei preocupado realmente com a gratuidade daquilo que ele estava filmando e de como ele vai mostrar depois o plano do carro. Ele vai colocar prioridade no que ele mostra. Então, para mim, o fato do Enzo Ferrari se preocupar demais com o carro, aquilo tem um senso trágico e aquilo tem um peso dramático que realmente me carregou ali. Eu fiquei completamente... Tô completamente tocado pelo filme. Eu acho que a maioria dos grandes filmes dele, Miami Vice inclusive, que é um filme muito vilipendiado também, são filmes que lidam... eu não sei se você gosta ou não. A gente pode entrar nesse mérito outro dia. Esse Miami Vice. Miami Vice é uma obra-prima. Meu Deus do céu. É um filme filmado dentro de uma lata, mas enfim. Aí você tem muitos filmes, realmente, que lidam com essa ideia do trágico, de personagens que estão envolvidos em coisas muito maiores do que eles estão tentando entender ou que conseguem entender. Essa dimensão trágica e essa coisa muito superdimensionada e muito grandiosa é o máximo que você pode esperar de um filme, entendeu? Um filme maior que a vida. Que é isso, cara. Você conta uma história pequena como a do Enzo Ferrari. Que apelão é seu? Você pega uma história que é relativamente pequena como a do Enzo Ferrari e você transforma isso numa grande narrativa sobre a humanidade, sobre como a gente lida com a morte, como a gente lida com a vida. E, poxa, é o máximo que você pode esperar de um filme. Pelo menos para mim, no meu ponto de vista. Só vou dizer uma coisa. Na verdade, duas coisas, tá? Para finalizar aqui. Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari. Pega todos os assuntos do Ferrari e vai muito mais profundamente neles. Todos. Sobre a morte, sobre a desgraça, sobre a obsessão, sobre a perfeição do carro, que você fala tão bem. Muito melhor nesse sentido. Sobre a obsessão de uma vitória, por que uma vitória precisa mudar o jogo, enfim. E a outra coisa que eu falo é, Hessel, tu é impressionante. É só isso que eu tenho a dizer. Por quê? Fica no ar. Pegamos agora o nosso voo na Itália e depois de, sei lá, quantas horas, eu não fiz essa conta aqui dos fusos, estamos chegando agora na China, mais precisamente em Hong Kong, que ao mesmo tempo é e não é a China. Enfim, é complicado, a gente explica isso depois. Vamos falar de Expatriadas, minissérie da Lulu Wang, que a gente até já chegou a indicar no nosso quadro Plugando, acho que segundo episódio, primeiro episódio, alguma coisa assim. Mas agora vamos esmiuçar os temas e as controvérsias dessa minissérie com a Nicole Kidman. Minissérie essa que foi filmada em Hong Kong, mas que não está sendo exibida lá. Os episódios finais se passam durante um grande protesto contra o governo chinês, aquela revolta do guarda-chuva lá de 2014, e parece que não pegou muito bem com o governo local. Só para dar um contexto rápido, né, com esse negócio, é China, não é China? Vamos lá, não é aula de história, eu juro, não é porque eu sou formado em história que eu vou dar aula de história aqui, né? A gente não fala um negócio desse. Mas vamos lá. Hong Kong era uma colônia britânica até 1997, que é quando a cidade foi devolvida para a China sob o acordo de um país, dois sistemas. Ou seja, a China continuaria socialista e Hong Kong continuaria com um governo independente. Mas não foi o que aconteceu. E há alguns anos a China vem impondo leis contra a cultura, contra as obras de arte que eles consideram prejudiciais aos seus interesses, no caso aos interesses chineses, e por isso eles ficam barrando algumas coisas relacionadas a isso. Mas também você, né, PH, você vive botando política em tudo, nunca vi isso. Mas enfim, ó, até parece que arte é política, não sei. Não. Mas enfim, ó, vou eu mesmo contar aqui essa sinopse em 220 caracteres, porque você já falou muito aí. Falei. Vamos lá, faz a conta aí, liga o cronômetro. Vai. Uma tragédia abala 3 mulheres que parecem escritas por Manuel Carlos. Só que não é no Neblon, é em Hong Kong, lá na parte de baixo, na parte da Bahia, na parte de cima, enfim, em Hong Kong de vários ângulos. Você se enrolou só no finalzinho ali, que aí passou 220. Mas tudo bem. Nicole Kidman finalmente interpretando uma Helena, né?
É o que a gente tem aqui. Mas só lembrando que se a gente for discutir algum spoiler, a gente acordou que não vai discutir, mas caso venha discutir, a gente avisa com antecedência, tá? Mas não é o caso aqui nesse bloco. Vamos falar de Expatriadas. Já falei demais. Então, fala aí, Hessel. O que é que você achou da série? Olha só, às vezes a gente chega numa série assim, aquela coisa de episódio piloto não existe mais, né? Porque, enfim, a série é toda encomendada, eles fazem tudo de uma vez, às vezes roda de uma vez e tal. Eles já sabem o que querem, né, com o final. Já sabem o que querem, exatamente. Então esse conceito do episódio piloto, ele deixou de funcionar de verdade como funcionava antes, né? Mas no caso aí de Expatriadas, o primeiro episódio eu acho muito fraco. Eu acho que ele coloca os dramas aí de um jeito meio forçado e tal, tipo um texto muito didático, muito literal. Mas a série começou a me interessar depois do primeiro episódio. Eu acho que no segundo, no terceiro ali, tem alguns temas e algumas situações que me deixaram mais interessado. Vamos puxar aí pela Lulu Wang. Antes ela tinha feito A Despedida, que é aquele filme que meio que faz um cruzamento aí entre Estados Unidos e China, com uma personagem que também está deslocada da sua cultura, né? A personagem que está visitando a família na China e tal. Mas ali era muito uma comédia com a Awkwafina, né? Que tá Exato, com a Awkwafina, que manda muito bem nesse filme, inclusive, no A Despedida. E aí, nesse caso, ele está muito numa chave de comédia de comédia dramática bem definido. Já no caso do Expatriadas, eu não consigo saber logo de cara, e eu acho isso interessante, se ele está fazendo um drama para a gente se enternecer e para a gente se identificar com essas mulheres, ou se ele está fazendo uma sátira, meio aquela sátira de gente rica. E eu acho que a série ela fica nesse fio da navalha de um jeito interessante até, sabe? Eu não sei, eu acho que a série ela tem fagulhos, assim, que infelizmente não ganham proporções que mereciam ganhar. Eu acho que ela parte de uma premissa que eu não curto. É muito bom deixar isso claro, assim. Tá vendo esse problema? Tá vendo isso aqui que aconteceu? Agora a gente vai escolher como é que é? Falar sobre o lado dos perpetradores. Eu não sei, acho que tem assuntos e assuntos pra gente entrar nesse lado, pra gente entender esse lado dos perpetradores. E eu também não concordo que nunca sabemos o lado de quem... né, do agressor, digamos assim, daquele que causou a confusão, o acidente, ou o que quer que seja. Eu acho que fala-se demais. O True Crime ele só fala sobre o perpetrador, não fala sobre as vítimas, não fala nunca. Mas eu não concordo com a visão inicial da série. Isto posto, eu acho que ela, sim, depois do segundo episódio, mais precisamente, ela tem lapsos. O problema é que, como eu disse, esses lapsos não dominam. E eu entendo quando você fala que ela fica no fio na navalha. Só que, do meu ponto de vista, ela não tem fio na navalha quando se fala no drama. É uma novelada no drama tão grande que das duas uma. Ou ela realmente só tinha uma história muito pequena para contar e teve que destrinchar ao longo de vários episódios, ou ela estava querendo fazer uma espécie de This Is Us, sabe? O mágico que diz que tem um truque, mas sequer fala qual é o truque. E aí quando faz o truque, se o mágico errar, ele não falou o que ia fazer, então qualquer coisa funciona. Entendeu? Não, o truque era tirar o coelho, mas inicialmente ele queria tirar uma carta da cartola ali, queria tirar uma casa da cartola. Não, tirou um coelho ali, esse é o truque, então não aplaude e tal. Eu não gosto. E também eu acho uma narrativazinha um pouco covarde, quando vai dando voltas sobre fica num eixo só, no primeiro e no segundo episódio mais precisamente falando, e fica dando voltas, e até mesmo os personagens principais parecem não saber do que eles estão falando, sabe? A Nicole Kidman, sobretudo ela, a atuação dela eu acho que fraquíssima na série, parece que ela não sabe. E aí é aquele enganar que ela se engana tanto que eu digo, cara, para de mentir pra mim. Você não tá se enganando, você realmente não sabe sobre o que você tá falando. E aí, pra mim, a série demora. Mas assim, mais precisamente falando, a partir do quarto episódio, eu acho que ela ganha um impacto. Mas já chego muito desgastado nesse quarto episódio. Eu também acho que a série demora, mas essa questão dela ser muito novelesca e tal, eu não vejo isso necessariamente como um demérito. Não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que ela não sabe o que ela quer ser. Não, isso eu concordo com você. Isso concordo com você. Como eu falei, eu acho que é meio tipo o fio da navalha. A série não sabe se ela está fazendo um drama para você se colocar no papel desses personagens, especialmente os personagens ali que são ricaços e tal. Você tem meio que tipo, existe alguma coisa que é um mal-estar aqui que está deixando esses ricos bolados.
E aí você não sabe direito o que aconteceu com essa gente rica, e você sabe só que tem uma adolescente. E ao mesmo tempo eles têm uma relação, eles perpassam de alguma maneira. Exato, você sabe que tem uma adolescente que ela está se sentindo mal, que é a tal da perpetradora do negócio que aconteceu. E aí você tem uma posição ali, você tem um discurso, enfim, uma premissa que é muito parecida com Parasita. Você tem essa questão de classes, porque parece que hoje em dia essa narrativa de classes ela está dominando mesmo, assim, porque a gente, enfim, no dia a dia a gente entende que a desigualdade ela só cresce, a desigualdade nos Estados Unidos ela está batendo recordes e tal, então parece que esse tema se impõe. O que acontece com isso? Você tem muitos filmes que estão encarando essa questão da desigualdade pela via da sátira, então você tem lá, tipo, o Menu, você tem o Triângulo da Tristeza. Você tem os filmes que ridicularizam os ricos e colocam os ricos realmente nessa posição que eles merecem. White Lotus, a série também, né? White Lotus especialmente, né? Bem lembrado. Você tem essas séries que ridicularizam a gente rica e as suas lamúrias e tal. Só que nesse caso é uma lamúria muito justificada, essa da Nicole Kidman. Eu acho que é uma atuação realmente problemática, mas ela está numa chave interessante de loucura. Porque é isso, né? Tipo, uma mulher que perde o filho e ela não tem muita noção dos seus próprios privilégios, ela tá realmente descolada da realidade. Então eu acho que é difícil você encontrar um tom para essa atuação, mas é um tom meio doido mesmo, entendeu? Então eu acho que ela meio que tá tentando sondar onde que ela vai encontrar isso. E a Lulu Wang também tá tentando sondar o que ela vai encontrar com essa série. Se é um drama para você ter uma compaixão por essa gente, ou se é um drama para você realmente expor as mazelas e expor as entranhas da desigualdade social. Que é uma desigualdade que ela se transporta ali dos Estados Unidos para Hong Kong, de um jeito que eu achei interessante. Eu não sinto Hong Kong na série. Tanto que, de fato, ela tem até problemas ali. Na boa, eu acho que a cidade tanto faz. A cidade, o país, o contexto, me parece que tanto faz para a série. Eu entendo quando você traz que há uma tentativa de mostrar essa diferença de classes, essa luta meio etérea, muitas vezes, né? De pessoas que convergem, mas ao mesmo tempo nunca conseguem se encaixar e por isso dá toda uma confusão. Gosto disso, tá? Sobretudo, 4º episódio, que é quando isso realmente vem, que é quando isso realmente se mostra. Mas aí, Hessel, eu não sinto a série querendo ser isso. Eu acho que é muito simbólica a atuação da Nicole Kidman, porque ela está entre essa mulher adoecida e essa mulher que se vê como maluca. Ela está ou lá ou cá. Ela quer se vender como as duas coisas, o problema é que ela nunca consegue ficar num ponto entre essas duas coisas. Ou ela está muito maluca, literalmente falando, eu tô maluca, eu vi? Não, eu tô maluca, eu tô louca, só posso estar louca. Ou ela tá completamente deprimida, assim, carcomida pelo que aconteceu. A variação dela não tem nuance aqui. É lá ou cá. E pra mim a série, ela vai nisso também. Então, vamos falar aqui de diferenças de classe. Vamos nessa. Ela praticamente escreve na tela. Assim. Estou falando... Eu concordo com disso, você. Né? Especialmente na trama sobre a vizinha que não quer ser mãe e tal. Tipo, as coisas são muito literais. E voltando um pouquinho a Ferrari aqui, faz muita diferença, né? Quando você é muito essa literal. Personagem acho que é a mais acertada na série. Eu gosto da menina. Eu gosto da menina porque muita coisa na trama da menina é não dito. Então, por exemplo, tem um episódio em que ela arruma uma amiga e aí elas vão no bar, que é um bar de lésbica. Aí ela percebe ali que, tipo, a amizade que ela achou que era uma amizade não é uma amizade. E muita coisa ali, aliás, tipo, de partir o coração, né? Tipo, essa questão da solidão nos centros urbanos, assim. E de como você não consegue encontrar pessoas. Encontrar. Mas você ia falar do Ferrari, alguma coisa. Não, é que pra mim o que faz muita diferença, assim, quando você tá diante de uma obra que sabe contar uma história sem ser literal e outro que tá, tipo, martelando os temas pra você, entendeu? Tô defendendo Expatriadas aqui porque eu acho que tem uma investigação interessante nessa série, mas não é uma grande série, obviamente, e ela é muito literal em relação a muita coisa, mas eu gosto como o filme Hong Kong, aí é ponto fraco meu, porque é uma puta cidade. Eles mencionam Wong Kar-wai literalmente aí, vá atrás das histórias do Wong Kar-wai. Ele faz filmes que falam inclusive da devolução de Hong Kong para a China. 2046 é um ano importante
gigante para isso, então vale a pena ver os filmes dele. A Lulu Wang, ela tá com o coração no lugar certo, tanto que ela menciona o Wong Kar-wai, ela sabe quais são as coisas boas e o que a cidade tem para dar. Talvez ela não saiba procurar direito, mas eu acho que ela tá investigando em relação a isso. E falando de algo que eu falei no começo, e aí sim, é um elogio que eu trago à série, a fagulha que ela mostra, você consegue, inclusive eu consigo separar do episódio e comentar só aquilo dali. Vou dar um exemplo, não é spoiler, isso é tão rápido que acontece, porque é mais sobre o que acontece. Tá chegando em casa duas personagens, estão chegando ali, e tem uns policiais na frente, e a personagem da Nicole Kidman já acha que é com a filha dela, aconteceu alguma coisa com o familiar dela. No que a amiga diz, não foi. Foi o meu vizinho que se matou. Aí a personagem da Nicole Kidman diz assim, ai, graças a Deus. Ai, que bom. Ai, que alívio. Epa, peraí, pô. Tem um cara aqui que se matou e tal. Pronto. Esse fragmentozinho assim, a gente consegue passar aqui uns 15, 20 minutos conversando sobre isso. E como isso fala bastante sobre a série. Mas aí, pra relatar o meu ponto inicial, isso nunca pega fogo, sabe? Esse assunto, a série, parece que... Sabe quando a preparação dela é melhor do que a piada em si? É o que muitas vezes eu sinto aqui. Quando o arremate vem, não funciona tanto e cai naquela questão do mágico que eu falei lá, de ficar tentando esconder e ao mesmo tempo nem dizer qual era o truque. Isto posto, e aí eu volto para algo que eu disse também lá no começo, dessa conversa toda, o fato dela saber onde é que ela chegar, por mais que seja amorosa, por mais que tenha todo aquele ritmo dela, que não é um problema, eu acho que também não é desperdiçado, entendeu? Então, como ela sabe para onde ela quer ir, ela consegue arrematar um ou dois temas ali que é melhor do que muita minissérie, assim, de verdade. É melhor do que muita minissérie que se coloca ali como um filme grande e acaba não destrinchando nenhum tema. Então, apesar de alguns pesares, ela consegue sim se desenrolar bem e consegue fechar algumas temáticas que elas estão, inclusive da personagem que é a nativa ali da história. E aproveitando o nosso giro global, giro pelo mundo, a gente resolveu sair de Hong Kong agora e dar uma passadinha no Japão. É pertinho, um voo tranquilo ali, ó, do lado, não deu nem tempo de servir o almoço. A dica especial do Plugando de hoje é a nova animação do Hayao Miyazaki. Já ouviu falar dele, Hessa? Olha, parece que o menino tem futuro, hein? A gente vai indicar aqui O Menino e a Garça, que já está nos cinemas. Para quem ainda não teve o prazer de conhecer a Miyazaki, ele é um diretor já com seus 83 anos, continua na ativa, embora ele já tenha dito aí que vai se aposentar, já falou várias vezes. A única certeza que nós temos é que ele vai dizer que vai se aposentar um dia ainda. Essa é a única certeza, exatamente. Ele ficou muito conhecido aqui no Ocidente por causa de A Viagem de Chihiro, que estava lá no Oscar e bateu ponto no Oscar, mas ele fazia muitos filmes muito tempo atrás, e como a gente falou aqui, ele sempre acaba voltando à ativa. Engraçado, ele até realmente chegou a viver uma vida de aposentado, né? Antes do Menino e a Garça. Ele tentou ficar sentado na pracinha com seu chapeuzinho de cata-ovo, mas ele não curtiu muito, porque o que ele gosta mesmo, não sei se você já viu, Hansel, ele sempre tá com cup noodles, né? Ele sempre tá pra cima e pra baixo no estúdio, fumando, né? Ele gosta bastante de fumar. E ali com macarrão instantâneo, todo o tempo. Eu acho que ele gosta disso, tá? E isso é muito bom pra gente. Eu não sei quanto a saúde dele, mas pra gente é muito bom. Você tá falando, então, que idoso tem que ficar trabalhando, né? Você tá querendo explorar aí a terceira idade? Acho que o idoso ele é livre pra fazer o que ele quiser. Inclusive, se ele quiser fazer filmaço, assim, entendeu? Eu acho que tem uma coisa, assim, puxando menos sobre o Menino e a Garça e mais sobre o Miyazaki e tal, tem uma coisa meio trágica aí que, poxa, coitado do Goro Miyazaki, o filho do Hayao Miyazaki, ele achava que ele ia ser o herdeiro do estúdio Ghibli, que ele ia fazer filmes e o pai dele ia sair encantado, ia validar. Se você já viu o Evangelion, você sabe que todo filho está buscando a aprovação do pai. E eu acho uma pena que o Goro Miyazaki não tenha emplacado na boa estima aí do Hayao como ele esperava que fosse. Acho que é por isso que o Hayao Miyazaki não para de fazer filme, né? Cara, eu sou fascinado por esse bicho. Eu vejo todas as entrevistas que consigo ver, porque muitas não são traduzidas, né? Hoje com o YouTube é até melhor, porque tem uma tradução automática, então dá pra você entender o contexto e tudo.
Mas uma coisa que eu gosto muito do Hayao Miyazaki, a gente fala até de estilo de vida também, eu tava vendo as entrevistas que ele tava dando para a imprensa norte-americana com relação ao Menino e a Garça, né? O filme foi indicado ao Oscar, então os Estados Unidos se interessam ali para saber. E as perguntas que as pessoas fazem, assim, o jeito que o Miyazaki responde, ele parece que tá respondendo. Do outro lado, ele tá vendo uma criança, sabe? Perguntar sobre a vida, perguntar sobre animação, perguntar sobre, enfim, tudo isso que ele faz. Porque não é que ele responde com desdém, não é isso. Mas ele realmente parece que, se ele fosse uma pessoa irritada, ele daria aquela bufada, sabe? Aquela... Tá, vamos lá, eu tô falando sobre isso, aquilo, outro, então... Eu gosto muito desse jeito dele. Inclusive, gosto da esnobada que ele dá pro próprio Estados Unidos, pra própria Hollywood. Quando pergunta assim, por que seus filmes não são melhor distribuídos, mais bem distribuídos e tudo, eles... Acho que é o suficiente. Ele não tá nem aí, essa é a verdade. E mesmo porque é uma pergunta completamente descabida, os filmes do Miyazaki, todos eles saem com um monte de cópia nos Estados Unidos. Tipo, o Estúdio Ghibli é um negócio que tá espalhado no mundo inteiro, é uma máquina aí, entendeu? E nos Estados Unidos sempre tem lançamento, então em relação a isso, ele é muito zen, né? Muito zen para responder um absurdo desse. Eu não sei de um se jeito ele é tranquilo. zen ou se ele não se importa. Porque tem uma diferença, né? Sim, tem uma grande diferença completa. E ele não demonstra interesse, sabe? Ele não demonstra nenhum interesse, assim, o que tá para além ali dos assuntos dele e tudo. Quando acho você que por pega isso que ele não consegue parar também, porque ele é muito introspectivo de um ponto de vista. Não, eu acho que ele tem uma coisa que é a alma do artesão, entendeu? Tipo, você pega o ponto de vista da criação ali como artesanato mesmo, e ali o ofício é essa coisa sagrada do japonês. Se você já viu um documentário que chama Jiro Dreams of Sushi, que é do cara que tem um restaurante de sushi lá na estação de metrô em Tóquio e tal, o cara, quando ele encara o ofício, ele encara aquilo como se fosse o seu propósito de vida, entendeu? O que eu acho engraçado é que nos memes, no comentário sobre o Miyazaki e tal, ele realmente parece lamentar que ele precise, como japonês, encarar o ofício como algo para a vida, assim. Aí ele fica com o cigarro e ele fala, puta, a arte é foda, né? Porque, nossa, e ele lamenta, e ele tá triste com o filme, e os caras animam e ele vai lá e fala, não tá bom, volta, não sei o quê. Volta. Tipo, ele parece aqueles artistas atormentados de verdade. E ao mesmo tempo, o Minhagasa, eu não sei nem se cabe essa frase, mas eu vou falar. É um filme muito maduro, você não sente que voltou várias vezes, porque ele já sabe tanto discutir de um jeito que vai ressoar bem no público dele, que o Minagasa, ele começa completo, assim. O primeiro ato do filme já é autossuficiente. Já podia terminar ali, porque você sabe aonde ele vai chegar, você sabe por onde ele vai passar, mas também, ao mesmo tempo, você clama para que não acabe ali, porque você quer ver aquilo de novo. Você sabe que ele vai ter um momento de dizer assim, calma, vamos acalmar o assunto, vamos falar sobre o nosso protagonista e talvez falar um pouco mais de mim. Ele faz isso no Vidas ao Vento, ele faz isso no Pônio, ele faz isso com o Chihiro, ele faz isso praticamente em todos os filmes. Só que o velhinho ainda tem assunto. E aí, meu amigo, quando se tem tantos assuntos, como é que para, Hessel? Não dá pra parar. E quando você fala da alma do artesão, eu até lendo um livro do Richard Sennett chamado O Artífice, que ele remonta toda a história do artesanato, desde quando deixou de ser uma parada de fato feita com as mãos para, né, virar coisa de indústria. Ele fala sobre capitalismo, um monte de coisa. O Sennett, ele é um sociólogo. E quando ele tá falando do trabalho do artesão, cara, só vinha duas pessoas na minha cabeça o tempo inteiro. Era o Miyazaki. Quando você vê os making-offs, você vai entender. O Miyazaki era o Expedito Celeiro, que é aqui do Juazeiro do Norte, né? Aqui do interior do Ceará. O Expedito Celeiro, ele trabalha couro, trabalha talhar couro e etc. E são dois velhinhos, né? O Expedito também, você vai lá no ateliê dele, é um senhor, que o filho dele tá doido para herdar aquilo dali também, mas ele continua indo trabalhar, continua a fazer couro, continua a fazer as cadeiras, continua a fazer bolsa e etc. Inclusive, Hesson, quando você vier aqui, a gente vai lá porque você vai amar e você vai sair com uns 5 artefatos daquele homem. E eu me lembrava muito disso, então é muito legal você falar sobre o trabalho do artesão em si. E eu acho que o artesão, ele morre com a sua arte, né? Então a gente vai na etimologia da palavra artesão, que está lá a palavra arte. Eu acho que ele morre com a sua arte. E quando
nesse caso, morre, não necessariamente para, mas quando essa pessoa morre, é quando a gente diz, beleza, não vai sair mais nada dessa pessoa mesmo. E ainda assim, sai. É curioso, sabe? Acho que o Miyazaki é desses. E o Menino e a Garça mostra que ele tem muito, mas muita palha para queimar. Tem muito cup noodle para fazer. Não sei, infelizmente, se ele irá aguentar. Eu fico feliz porque quando ele fez o Vidas ao Vento, é um filme que tem um caráter autobiográfico muito forte e tal, aparecia... quando o ele estava começando a dar um tchauzinho, né? Não, você percebe, quando o cineasta tem uma idade avançada, assim, você começa a enxergar os filmes como um grande testamento e tal. O Clint Eastwood já está no seu terceiro, quarto filme de testamento já. E ele está fazendo filme de testamento desde os anos 80 já. Então é sempre bom. O também. É sempre bom quando você vê que a galera, enfim, tá aí, né? Continua tendo algo que falar e, poxa, não tem nem o que comentar. A Menina Garça, qual é o seu preferido então? do Miyazaki? Só pra eu saber aqui se eu continuo andando com você ou não. Meu amigo Totoro. Ah, é? Você é desses? Sim, com certeza. Legal, você é raiz, né? Raiz, olha lá. Olha a nossa produtora aqui, tá mostrando um Totoro na tela dela. Cara, eu gosto muito do Totoro, mas eu acho Mononoke, Princesa Mononoke, eu acho estupendo, assim. Acho uma paulada esse filme. Gosto muito também. É meu favorito. Mas é isso. Falamos de Miyazaki, ó. A gente foi dar uma indicação, ao tanto que a gente falou do Miyazaki, né? E ele ainda fica com essa de parar? Não pare não. Continue com a gente. Até quando você quiser, diga-se de passagem. O Hessel, esse sim, deveria parar de falar sobre Ferrari. Pra sempre. Pra sempre. Agora a gente vai jogar pro público. Eles que vão dizer quem que tá certo aqui. Eu já sei o do público. Essa foi a paulada desse Tomada 2 de hoje, o podcast que traz um novo olhar sobre os filmes e as séries que você mais ama e sobre aquelas que você ainda nem sabe, mas vai amar também. Um beijo, Michael Mann. A gente volta na terça-feira com um episódio especial. Difícil ser mais especial do que esse, mas terça-feira, você já sabe, é só no Amazon Music, tá? Você não pode ver eu e o Hessel se digladiando, mas pode escutar. Se você quiser falar com a gente, pode nos procurar nas arrobas aí, ó. Eu sou o @Marcelo Hessel, PH Santos também. E você pode achar a gente também lá no @AmazonMusicBR. Até a próxima, gente. A gente se vê. Da Wondery, esse foi mais um episódio do Tomada 2. Apresentação de PH Santos e Marcelo Hessel. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção é do B9. Direção executiva, Carlos Merigo. Direção criativa, Alexandre Potashev. Produção e roteiro, Ieda Marcondes. Edição, Ivan Altman.